Então, assim, eu passei por dois processos, né, de divórcio. Foi bem complicado, foram dores, assim, que me deixaram muito marcadas na época, né, antes da minha conversão. Foram relacionamentos abusivos. A psicologia veio no momento que eu precisei de terapia. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando, mês de fevereiro, ficou todo pra ela. Ela demorou pra vir, mas quando veio, veio com força. Eu quero que você dê boas-vindas à pastora Vânia. Que alegria a pastora tá te recebendo aqui, né? A gente, no primeiro episódio, nós conversamos sobre a história do pastor Alfredo, né? Como que foi a transição dele, como história de vida, né? De empresas e tudo mais. Agora nós vamos conhecer a sua parte da história. E na semana seguinte vamos conhecer a história do casal. E que bênção! Eu tô sendo muito edificada com esse tempo. Quero dizer pra você que a gente já tinha marcado algumas vezes, não deu certo porque era pra ser agora. E desse jeito que está sendo, quero dizer que eu louvo a Deus por esse momento contigo, esse tempo de mesa, de comunhão, de sofá. Esse tempo de tete a tete contigo. Eu tô muito feliz. Amém. É com grande alegria também, é um prazer estar nesse momento, né, no tempo marcado por Deus, Amém. né? Assim como a pastora Pri falou, eu sou a pastora Vânia e é um prazer, uma honra estar aqui contigo. Amém. Gente, a pastora Vânia é esse doce de mulher que você está ouvindo. A pastora Priscila é toda, né, agita e tudo mais, e ela é a calmaria. E é tão gostoso esse equilíbrio, porque isso transmite uma paz tão grande, pastora. Hoje, pra quem não sabe, ela tá formando já, Formada. né? Já tá formada, glória a Sim, Deus, em psicologia. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessas áreas que você atua. certo. Então, eu me formei agora, no ano de 2025, né, em psicologia, para honra e glória de Deus. Amém. Foi um direcionamento de Deus em Sim. relação a essa questão da escolha do curso, né? E toda essa questão até do ambiente que a gente está, né? Tudo foi orado, foi planejado, mas tudo de acordo com a vontade de Deus mesmo. E para mim é um presente de Deus, assim, em relação a essa questão da psicologia em si, porque eu vejo como um instrumento para auxiliar na questão pastoral, de aconselhamento de mulheres, né? Não ficar naquele achismo, né? Claro, de acordo com base na palavra de Deus, mas tendo ferramentas da psicologia para poder auxiliar as mulheres em questões emocionais também. Perfeito. Eu não sei se a gente pode entrar nessa vertente emocional da tua história, do que você passou, para poder também aconselhar, quem sabe, uma mulher que esteja passando por isso lá do outro lado. Eu sei que o teu primeiro relacionamento, que não é com o pastor Alfredo, que isso é uma bênção de Deus, foi orado, foi consagrado ao Senhor. Mas antes disso, antes de conhecer o Senhor, tu teve um relacionamento que te doeu muito, algumas questões emocionais que te trouxeram alguns traumas, algumas coisas. Não sei se tu pode falar sobre isso com a gente, ou como que foi passar por esse processo, e o que você diria para alguém que está passando por isso hoje. Exatamente. Até tem muita relação essa questão do hoje, né? Do estar no Evangelho, ser transformada por Cristo. Mas eu vejo assim que tem esse elo, essa ligação do meu antes, né? Das dores que eu sofri antes com o hoje para poder auxiliar mulheres nessas Amém. questões, porque só passando para poder ter esse, né? Esse entendimento e poder dar um direcionamento até mesmo para encurtar esse sofrimento para essas mulheres, né? Amém. E sim, é bem tranquilo hoje para mim, né? Porque quem tá em Cristo realmente assim, nova criatura é transformada, não sente dor, É uma né? cicatriz. É apenas um corte que tá ali, mas esse corte ele não tá mais aberto. A gente não sente a dor do que a gente vivenciou no passado. Que nem diz a palavra de Deus, fica lá no mar do esquecimento Amém. de verdade. Então, assim, eu passei por dois processos, né, de divórcio. Foi bem complicado, foram dores, assim, que me deixaram muito marcadas na época, né, antes da minha conversão. Mas, assim, me deixaram dores, assim, porque foram relacionamentos abusivos, né? Uau. No sentido de verbalmente sendo abusivo no verbal, não físico, mas verbalmente. E na questão de traição, né? Que para mulher isso É uma marca muito é uma forte. marca muito forte. E esse foi um dos pontos, assim, que eu mais sofri na questão dos relacionamentos. E aí, no momento da minha conversão, era o que eu mais pedia para Deus, sabe? Para ter uma pessoa que realmente eu pudesse confiar, né?
ter essa confiança nessa Porque pessoa. tinha sido quebrada essa confiança, né? Exatamente. E quando eu cheguei na igreja, ali no meu início, bem no início do processo, isso era uma coisa que ficava muito em mim, era uma dor muito forte, assim, sabe? E realmente foi um processo doloroso, que eu creio que não só nesse sentido, mas em todos os sentidos, quando você se converte, né, para quem não é de berço cristão, mas no início da conversão é Deus te tratando ali em vários pontos do que é necessário para te deixar para trás. E realmente, assim, tirar essa dor, né? Ficar ali a questão da cicatriz, mas realmente, assim, aquilo servir para te auxiliar na vida de outras pessoas, de outras mulheres. Né? Amém. E o que que você poderia dizer para essa mulher que está carregando essa marca hoje? Está acontecendo, quem sabe está sofrendo lá do outro lado, está passando por um processo de cura, né? Tipo assim, em algum momento você pegou essa culpa como se fosse sua? Eu vou te fazer essa pergunta, porque muitas vezes, aconselhando mulheres que estão nessa vulnerabilidade, passando por crises emocionais nesse sentido de traição, por muitas vezes eu vejo que a mulher, às vezes, ela se coloca num lugar de culpa muito grande, como se, aconteceu porque eu deixei de fazer, ou não fui o suficiente, porque isso vem à mente da mulher quando ela é traída, né? E como que foi, assim, tipo, pra ti, essa questão, isso passou pela sua mente? Existiu um processo de aceitação de dizer, não, isso foi do caráter desse relacionamento abusivo que eu tive? Como que foi lidar com isso? Na verdade, assim, ó, quando existe esse processo, né, essa mudança e que tu tá em Cristo, Deus vai te mostrando e te moldando, né? Mas assim, dentro do relacionamento homem-mulher, eu vejo que não é a questão de se culpar, né? Mas assim, eu vejo que de repente esse culpar vem das duas partes, não vem de uma só, né? Então, é nesse sentido, mas não necessariamente a gente tenha que carregar isso como uma culpa, né? E sim como também uma experiência para, claro, se houver a possibilidade de salvar esse casamento, com certeza esse é o caminho. Mas se não houver essa possibilidade, se tu vê que a via só vem de ti em relação a essa questão das mudanças, né? Aí tem que seguir o teu caminho em relação a essa questão, e principalmente a questão de violência, né? Violência verbal e traição, que até mesmo para quem conhece a Bíblia e sabe que é um dos mandamentos ali que a mulher tem abertura para poder optar pelo divórcio, né? Então, Tá deixar com respaldo. o respaldo, mas assim, deixar bem claro que enquanto tu puder conseguir, né? Se conseguir, e eu tentei, houve essa tentativa, tá? E não houve o respaldo em relação a isso. Então, aí eu resolvi realmente seguir o meu caminho. Amém. E E viver os propósitos de Deus a viver partir de agora, né? Numa nova exatamente. página, num novo começo. E olha que interessante, gente. Tem coisas que a gente não entende porque passa. E, gente, tem coisa que. Não que Deus tenha isso pra tua vida. Não quero que você entenda que Deus tenha sofrimento para que você possa crescer. Não. Mas se vier o sofrimento, pegue isso como uma lição para que você cresça. Essa é a questão. Pegue desse limão e faça uma limonada. Porque Deus não tem esse propósito pra ti. Isso é uma falha humana, somos imperfeitos, isso acontece na vida. E todos estamos. Vou colocar aqui, à mercê de coisas ruins acontecerem. Estamos em queda, né? Até que Cristo volte, estamos em queda. O homem está em queda. Buscando uma santificação, buscando um aprendizado, mas tire dessa lição e faça uma limonada. Como a pastora Vânia disse, se tem uma possibilidade de você viver coisas novas, do perdão, reconciliação, conserte, reconcilie, mas se não, realmente busque ajuda. Mas olha que interessante, a pastora Vânia tirou desse limão uma limonada, a ponto dela hoje ter um casamento que é segundo o coração de Deus, que é conforme ela orava também, que queria uma segurança, né? Hoje são pastores e hoje ela aconselha mulheres. Então isso é muito forte. E eu gostaria de que você desse uma palhinha do que você está fazendo hoje na Mais de Cristo, auxiliando essas mulheres, mais mulher, contando um pouquinho dessa temática. Sim, eu hoje sou coordenadora, né, na Mais de Cristo de Palhoça, e aí eu estou à frente de um projeto missionário. Como que funciona? Esse projeto, ele resgata, né, crianças em vulnerabilidade. Então, da questão ali do risco, né, na área sexual. Como que funciona? A igreja, ela se transforma, né?
em oficinas de artesanato, e ali a gente passa uma tarde maravilhosa com mulheres, e assim, o objetivo do projeto maior é a questão de missão, de realmente tirar essas crianças de vulnerabilidade, lá do Camboja, né? São pastores que já estão lá há 15 anos cuidando dessas crianças, né? Crianças entre 4 e 13 anos, meninas, né? E assim, são coisas, informações que a gente tem que tipo, tu nem imagina como uma pessoa pode ter coragem de fazer isso com uma criança. Então, o nosso objetivo é transformar ali a igreja, né, em oficinas. Através dessas oficinas, as mulheres, elas confeccionam, né, fazem obras, tipo pano de prato. A gente produz, né, transforma isso para o bazar, e aí esse recurso, ele é gerado para poder adotar uma criança lá no Camboja. E sabe o que eu acho mais interessante nesse projeto também? Que é uma via de mão dupla a ponto de... eu não sei fazer artesanato, não sei fazer crochê, não sei fazer tricô, não sei fazer o bordado ou pintar pano de prato, não sei. Essa oficina também ensina uma profissão para essa mulher que às vezes está em casa sozinha, sofrendo, ou não tem um emprego, ou dona de casa, que não é só dona de casa, porque dona de casa faz muita coisa, né? E aí agora ela tem uma comunidade de valor entre mulheres, onde ela aprende uma profissão, vai ter uma própria renda depois, e ainda ajuda com a missão. É fantástico. Então, essas mulheres, elas têm esse momento, né, de comunhão, como a Pri falou, né, essa questão de sair de casa, às vezes mulheres, né, que são donas de casa ou mulheres aposentadas que querem ter um tempo, né, um tempo de qualidade e serem evangelizadas também. Ele é aberto para a comunidade, então não é só para quem faz parte da igreja local, Perfeito. né? Para todas, até para ter esse ambiente evangelístico também para as mulheres, né? Ensinar da palavra de Deus. E daí a gente tem esse momento de oficina. Temos um momento que eu ministro uma palavra rápida, né? Mas ministro uma palavra de Deus. E também tem um momento ali do nosso café. Que é uma muito delícia. Gostoso. Gente, teve um dia que eu fui da sede pegar os produtos de limpeza pra trazer pra Palhoça. E era bem numa quarta-feira que tinha mais mulher na igreja. Eu fui descarregar o carro. Quando eu cheguei na cozinha, vocês não estão entendendo o banquete que tinha lá. Gente, que vontade que deu de ficar, pastora Vânia. Que delícia. E é uma tarde muito gostosa. Deu pra ver que as mulheres têm prazer em estar ali. Sim. E esse ambiente realmente foi criado e você tá à frente disso, isso é maravilhoso. Sim, que legal. E a criação desse projeto, né, já tem na sede há algum tempo, e a gente traz totalmente 100% a visão da sede em relação a essa questão de, né, tudo como é o funcionamento do projeto, e tem sido uma bênção. E eu digo que foi um presente de Deus, porque a gente fez a inauguração no dia 10 de abril, que é o dia do meu aniversário. Ai, sério, pastora? Eu não sabia disso. Que então eu bênção. digo que é um presente de Deus pra minha vida. Pra direcionar também o teu ministério, a tua vida. E olha, com mulheres. Que interessante. Sim. E a psicologia em si? Ela também veio por causa dessa questão de eu quero auxiliar as mulheres? Ou foi mais essa vertente pastoral de aconselhamento, como tu disse? Mas qual era a vertente que você pensava e sonhava em trabalhar quando começou? Na verdade, a psicologia veio no momento que eu precisei de terapia. Uau! E aí, no momento de terapia, houve um direcionamento profissional. E ela disse, tu poderia ser psicóloga. Daí eu disse, não, eu não gosto de ler. Daí ela disse, não, mas tu vai adquirir essa habilidade da leitura e tal. Tu tens todo o perfil para psicologia. E a um primeiro momento eu fui com aquilo para casa, sabe? Pensando... Uma sementinha foi plantada. Porque eu tenho formação em administração, então não tem nada a ver. Humanas e exatas. Sim. Direções contrárias, né? E eu sempre trabalhei nessa área administrativa, já fui bancária, então assim, tipo, eu pensava, não, meu negócio é números e não pessoas. E olha aí, mas Deus diz, eu te criei também para pessoas. Te dei habilidades duplas. Gente, que mulher é essa? Eu não jamais seria na área de exatas, jamais. Deus tem seus favoritos. E aí essa sementinha realmente Frutificou, e aí eu entrei no início da pandemia ali, né? E aí começaram. Eu digo assim que é um presente de Deus, a psicologia tem também a questão ali algumas questões, né, que não são baseadas na Bíblia e que a gente tem que estar muito alicerçada na palavra de Deus para ter esse entendimento e tirar aquilo que não é viável para quem é cristão. Mas tem ferramentas sim que podem auxiliar as mulheres,
ferramentas maravilhosas. A abordagem que eu trabalho é em cima da análise comportamental, né? Que é a mudança de comportamento. Então, a mulher, ela chega de uma forma, e aí, através ali da terapia e de algumas, né, sessões, a gente consegue visualmente ver essas mudanças, né? E são ferramentas maravilhosas, assim, em relação à psicologia, que sim, pode auxiliar as mulheres em mudanças que possam trazer, né, qualidade de vida na parte emocional e também física. Glória a Deus. E pra você que não sabe, eu vou trazer uma curiosidade aqui pra você, que perceba que na fala da pastora Vânia, ela falou assim: "Eu não gosto muito de ler, e não sei o que, acho que não é pra mim". E a moça falou que pra ela isso vai ser desenvolvido. E hoje ela escreveu o seu próprio livro. Gente, olha como Deus pode fazer as coisas. Uma mulher que não gostava de ler, hoje é escritora. Me fala um pouquinho desse processo agora da leitura, esse amor pela leitura, e agora a ponto de ter um livro. Sim, eu aconselho, né, para você mulher que acha que não tem, né, essa desenvoltura ou essa habilidade, né, Ou não gosta, ou não né? gosta, pode sim ser desenvolvida, tanto que para minhas pacientes eu oriento essa questão da leitura, porque a leitura ela é edificante, ela é de crescimento para conhecimento, né, para desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu digo que sim, você é capaz de conseguir essa questão do desenvolvimento através de leitura, né? E eu, há 2 anos atrás, houve esse empurrãozinho com o meu filho, o André. Ele disse: "Mãe, por que tu não escreve um livro?" Olha aí. Aí eu fiquei pensando e tal, aí consegui, né, através dele, a indicação de como é que se diz? Uma pessoa que auxilia, uma mentora, né, dentro dessa área em específico. E aí foi um ano em cima desse livro, direcionado. Ela também é cristã. Uau, muito legal, que daí tem a mesma visão que você. Exatamente, assim, para poder fazer a criação desse livro também, profissionalmente falando, né? E aí me veio Provérbios 31. E o título do livro é Seja a Mulher de Provérbios 31. Nossa, que forte. E aí, o que tu trabalha aí? Não pode dar um spoiler, não? Sim, sim. É no sentido, assim, de a mulher, ela construir a vida dela baseada nessa mulher de Provérbios 31. A gente sabe que nem a pastora Pri falou, não existe perfeição no homem, né? Não existe perfeição na mulher, mas com base ali em Provérbios 31, a mulher, ela pode edificar a sua casa, ela pode ser uma mulher sábia. Então, ali os versículos ali são distribuídos no livro, né? E eu dou exemplo de mulheres da Bíblia, Esther, Débora, né? E através de cada versículo eu chamo de chaves, né? As chaves. E dentro disso ainda vem uma junção com a psicologia. Algumas questões, por exemplo, de tarefas a executar, como ser uma mulher organizada, sabe? Tem ali as tabelinhas, tudo bem especificado para a mulher auxiliar. E já com as ferramentas, olha que incrível. Com as ferramentas para ela ser uma mulher sábia, ser uma mulher edificada, né? E ter ali uma organização dentro da sua casa. Muito bom. E olha que interessante, eu nem sabia que tinha essa questão das chaves, mas eu também estou escrevendo meu livro, eu creio que em 2025 sai. Amém. Eu falei isso em 2024, peço perdão, não consegui, viu? Eu sou imperfeita, gente. Foi um ano muito doido, mas eu creio que para honra e glória do Senhor, em 2025 sai, que é o Deus de detalhes. Ai, e eu lindo. falo que também são chaves, eu achei incrível. A gente é muito conectada, apesar de a gente não saber tanto disso. Muitas vezes veio para confirmações. E que legal, pastora. Eu acho muito interessante essa questão comportamental, porque, de fato, nos aconselhamentos, principalmente pastorais, eu ouço muito: eu nasci assim, minha família é assim também. Não adianta, eu vou ser assim sempre. E não é verdade. Não. A gente pode se mudar e nós somos transformados. A Bíblia já fala isso, e a psicologia vem para dar essas chaves e ferramentas para que de fato isso aconteça mais rápido, né, de maneira mais gostosa, mais fluida. E que legal. Que legal, em relação pastora. ao livro, Pri, só para complementar, Sim. né, a gente tem
a intenção de até no máximo março, abril, por ali, fazer o lançamento desse livro, né, nas igrejas da Mais de Cristo. Glória, você vai poder ter na sua mão, olha que bênção. E aí o meu objetivo maior é isso. Pastora, deixa o teu arroba aí, porque assim, gente, vai que você quer esse livro, tem a ver com você, você vai seguir a pastora Vânia e acompanhe esse lançamento. Gente, é tão maravilhoso nós podemos desfrutar das pessoas que estão próximas a gente. Às vezes a gente quer o livro de fulano lá dos Estados Unidos, o livro lá da Austrália, e isso é bênção também, mas também valorize os escritores locais, as pessoas que estão à sua volta. Isso é maravilhoso, a pessoa está construindo junto com você conhece a história, tá vendo o que tá passando. Olha só que bênção. Então, qual é teu arroba, pastora, pra eles te seguirem lá? É @Vânia, HAHN.PSI. É PSI, de psicóloga. Olha, pra facilitar a sua vida, o Ricardo vai colocar aí pra você poder achar a pastora Vânia. Que bênção, pastora. Que alegria. Eu não sei se, pra gente poder já encerrar, eu quero ler um versículo que tem a ver com aquilo que você viveu com Cristo, que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que esse versículo, pastora? Isso foi bem no início ali, né, da minha trajetória como cristã. E a pessoa que me direcionou, né, para Cristo, e ela sempre vinha com essa, né, com esse versículo, essa passagem em todos os momentos, né? E isso ficou muito marcado para mim, né, na minha vida e de transformação também. E eu vejo que é um versículo que ele vamos dizer assim, ele é global para todo mundo, né? Então, a partir do momento, essa verdade qual é? Uau. É a palavra de Deus, né? Amém. É através dela que a gente se liberta. Então, meu conselho é: busque a palavra de Deus, leia ela com amor, leia ela com, sabe, com discernimento ali, que Deus te traz essa sabedoria, esse discernimento, e quanto mais tu lê, mais Deus vai te dar essa vontade de estar ali com Ele naquele momento, né? E o conselho também que eu dou é em relação a entregar as primícias. Primeiro dia, acordou, sabe? Lava o rosto e direto para a Bíblia. Se entrega ao Senhor, faz um planejamento, tem muitos devocionais, né, abençoados que podem te direcionar em relação a isso. E que você que congrega numa igreja também, né, ter a orientação, né, de um pastor ou de um irmão ali em relação a essa questão de estar direcionado sempre à base da palavra. Aleluia. Sempre direcionado sobre a palavra de Deus. É muito interessante tu falar isso, pastora, porque hoje a nossa geração, ela tá tão atormentada com informações, que quando abrir o olho, eu posso dizer que 95% da população vai no celular. Vai pro celular. E já começa a apagar incêndio. E, não tenho tempo pra Deus. Não tenho tempo pra buscar a palavra. Mas, gente, quando você faz isso, a tua prioridade, porque tempo é questão de prioridade, as coisas, elas fluem sobre a nossa vida, né? Sim, com isso certeza. É muito precioso falar isso. E isso também tem a ver com comportamento. Sim. E também pode ser mudado. Se, não consigo, busca a pastora Vânia, gente. Sim. No que precisar, eu tô disponível para estar orientando nessas questões, né? Amém, pastora, que alegria. Eu não sei se tu queres falar mais alguma coisa para poder edificar a vida desse homem, dessa mulher que está assistindo, pra gente poder finalizar. Sim, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco aquilo que Deus fez, né, na minha vida, em relação à questão do meu filho Heitor. Então, assim, eu era uma mulher improvável em relação a não conseguir engravidar. E Deus foi lá e direcionou tudo, Pri, em relação a essa questão, né? Então, a gente orou 5 anos. Uau. 5 anos para que o Heitor viesse. Então ele já estava sendo gerado no mundo espiritual primeiro, antes de ser gerado fisicamente. Sim. Nós construímos o quarto, colocamos papel de parede, fomos numa loja comprar o bercinho dele antes da gravidez acontecer. Uau. Profetizando e declarando que o Heitor ia vir. Uau. E é bem forte, assim. Então, depois disso, a gente fez a primeira tentativa, que foi a técnica in vitro. Foram gerados 3 embriões, né?
Mas assim como meu esposo falou, não era a vontade de Deus. E ele sentia isso no coração. Ele disse que fez aquilo para me agradar. Uhum. E infelizmente, com 7 dias, houve um aborto espontâneo. Uhum. E aquela choradeira, né? Claro. Psicologicamente falando, a gente ficou muito abalado. Daí a gente deu um tempo, um período de 1 ano mais ou menos. E aí eu fui até a internet, busquei lá e achei um doutor nessa área de fertilização também. E aí, chegando nele, com todos os exames da técnica in vitro que já tinha ali e tal, ele disse, olha, tem uma solução. É porque no início ali eu não falei, eu era laqueada. Houve A reversão daí. eu tive os 3 filhos e fiz a laqueadura. Então eu era cortada, costurada. O médico mesmo dizia que foi feito mesmo para não, né? E depois de 12 anos, né, que houve essa questão de um novo casamento e tal. E aí o Alfredo, ele não era pai ainda, né? Caramba. Então, pela fé, a gente buscou a Deus e, é claro, as ferramentas da medicina para auxiliar nessa questão. E aí a gente foi até ele e ele disse assim, não, há possibilidade, mas essa chance é de 50% de a gravidez acontecer, e se acontecer, vai levar 1 ano para você conseguir engravidar. E aí eu fui nele, mostrei os exames, e depois de uns dias ele me ligou dizendo que ia fazer a reversão de laqueadura, que é, resumidamente, tu ir ao hospital como se fosse nascer um filho, fazer uma cesárea e voltar sem o filho. Ai, gente. Então fui lá, foram 4 horas de cirurgia, abriu, reconstituiu ali as trompas, fechou. E aí ele disse assim, ó, promessa de 50% de chance. E a gente veio na fé de que iria dar certo, Amém. né? E aí, em 90 dias eu fiquei grávida. Uau. Pra honra e glória do Senhor. Aleluia. E o Heitor nasceu prematuro, de 8 meses, mas assim, pra quem já conhece o Heitor, ele é uma criança perfeita, saudável, super inteligente. E é assim, eu vejo que foi Deus, sabe? E no dia que eu ganhei o Heitor, eu creio não, tenho certeza que foi Deus em toda essa trajetória. Eu encontrei o médico no plantão do hospital, o médico que fez o in vitro, que não tinha dado certo. Sim. E ali Deus falou comigo. Ele disse assim, ó, não era pela tua vontade, era pela minha vontade. É eu que faço, não é tu. A honra não ia ser de homens, ia ser do próprio Deus. E foi constrangedor naquele momento. Tu olhar o médico com as contrações e tipo assim, houve uma tentativa através dele, mas estava ali, aquilo que Deus tinha... Porque a vida não é o homem que dá, é o Deus que sopra. Mas Não é incrível, gente, é incrível. Claro que esses métodos vêm para nos auxiliar em algumas situações, é claro, se você teve isso, glória a Deus. Mas existem momentos na nossa vida que tem que ser a fé. Sim. E ali eu vi a mão de Deus em tudo, Amém. em todos os detalhes. E ele estava pronto para fazer minha cesárea e ele não fez. Ele não tocou um dedo em mim. Quem me atendeu e fez toda a parte... O Heitor nasceu de parto natural. Uau. Foi assistido por alguns dias em função do prematuro, Sim. né? Mas assim, sem nenhuma sequela, sem nada, Glória Deus a cuidou Deus. de tudo, sabe? E foi uma bênção, assim. Então eu vejo o Heitor, resumidamente, para fazer o fechamento, como um milagre para mim. Todos os dias eu olho pro Heitor e me lembro de Deus e daquilo que ele fez na minha vida, da nossa vida, né? Amém. Minha e do Alfredo. Como casal, como família. E veio pra concluir esses filhos lindos. E todos homens. Sim. Meu Deus, gente, ela é a bendita entre os homens agora. E o A gente neto sempre falando. também, né? O neto é um homem. Meu Deus do céu. Essa genética foi dos meninos. Ela veio até Jesus em prol deles. Brincadeira, não foi não, gente. Ai, pastora, que alegria. Eu sei que a história, ela tem muita coisa pra contar ainda. Eu sei Sim. que não falou nem perto daquilo que Deus tem, mas a gente tá fazendo blocos menores para que você seja edificado com coisas pontuais. E espero que tudo isso que a gente falou aqui seja pontual pra tua vida, pra tua história, para que haja realmente mudança de comportamento, para que você viva uma vida diferente nesse ano de 2025. Lembre também que nós temos os GPS, temos o Philips, temos o Club, temos tantos cursos também para te auxiliar nessa caminhada cristã. Você não está sozinho. E se você vê que precisa de um profissional, tá aqui a profissional maravilhosa, que tem essa calmaria, que tem todas essas vivências para compartilhar com você, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus e também com a sua ética profissional.
como psicóloga. Que Deus abençoe, pastora. Obrigada por esse tempo tão precioso. Que possamos ter muitos momentos como esse nesse tete a tete, né? Vários outros, para a honra e glória do Senhor. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Amém. Obrigada a você que assistiu até aqui. E até o próximo tete a tete que vai ser com o casal. Deus abençoe. Deus abençoe.